Imagine viver 18 anos fingindo ser médico, enquanto na verdade você tá parado em estacionamentos andando de carro por aí. E aí quando a mentira tá prestes a ser descoberta, você decide acabar com tudo. Essa é a história de O Adversário, o livro do Emmanuel Carrère. Gente, eu terminei essa leitura e eu senti muita necessidade em falar com vocês sobre isso aqui. Eu gravei um short, um vídeo bem pequenininho, contando uma breve história, um resumo, um micro resumo sobre esse livro. E eu falei, eu preciso gravar um vídeo maior porque tem muita coisa para contar sobre isso aqui, muitos detalhes. Então se você assistiu o vídeo curto e quer saber mais detalhes, você chegou no vídeo certo. Meus amigos, eu recebi esse livro aqui da Companhia das Letras, na verdade pelo selo da Alfaguara. E o Emmanuel Carrère, ele escreveu esse livro aqui dentro de uma história real, um negócio que aconteceu lá na França, né? Um caso que aconteceu lá na França em que ele acabou ficando bem interessado ali para desenvolver isso e transformar isso num livro. E como foi que aconteceu? Calma que eu vou chegar lá. Na história real, nos anos 90, um homem chamado Jean-Claude Roman, ele era um homem assim super tranquilo, super cara de família, já tinha filhos, um bom filho, né? Tinha amigos, era uma pessoa que vivia normalmente bem tranquilo ali. Só que o que acontece? Ele criou uma grande mentira que eu juro pra você, eu não consigo compreender como que uma pessoa é capaz de inventar uma história dessa para todo mundo, da família, pros pais, pros filhos, pros amigos, que é ser médico durante 18 anos, né? Ele não só dizia ser médico, como ele também dizia que ele era um membro da Organização Mundial da Saúde. Então não é só um médico, entendeu? É um cargo muito grande, muito importante. Todo mundo acreditava, né? Todo mundo tinha aquele certo orgulho ali dele. Ele, ao invés de trabalhar, né? Ele ia fazer o quê? Ele rodava as ruas, ele pegava o carro dele, ficava estacionado, parado em estacionamento, esperando o tempo passar. Ele ia de uma cidade vizinha para outra. Então, assim, essa é uma história intrigante porque você fica se perguntando por quê. Mas por que ele fazia esse tipo de coisa, né? Quem sustenta uma história dessa por 18 anos? Então, aqui nesse livro, é um livro curto, tá, gente? Com menos de 200 páginas. Você acompanha esse caso aqui com Emmanuel Carrère durante todo esse processo da vida do Jean-Claude, mas é um processo até longo, porque Emmanuel Carrère ele levou muitos anos para construir essa história, para escrever esse livro. Até porque ele queria lá de início, né, contar essa história assim, ele ficou intrigado e ele queria contar de uma forma mais investigativa, tanto que o livro ele é basicamente isso, né? Ele entrou em contato com Jean-Claude, né, com o Roman, que foi o cara que causou todo esse caos, né? O autor ele trocava cartas com o Roman para conseguir, né, trazer informações, escrever um livro. Ele falou que queria escrever o livro e tal, mas ele não teve resposta durante um tempo imediato, e aí assim ele queria escrever o livro como se fosse uma ficção, não é? Porque já que ele não conseguia ali meio que... Não é bem uma autorização da pessoa, mas ele não conseguia as informações que ele queria, mas ele sabia do caso, ele sabia da história. E aí ele pensou assim, eu vou criar uma ficção aqui, baseado nesse negócio. E aí, quando ele já estava com a história, praticamente já estava em andamento naquela história, o cara que estava preso, né, que é o Roman, ele deu uma resposta, e aí que mexeu bastante com o Emmanuel Carrère. Tá, Richard, mas você tá falando isso, que ele foi preso, mas o que foi que realmente aconteceu? Bom, aqui eu já dei para vocês, já passei para vocês o que teve nessa relação do autor com o próprio personagem. Mas é porque durante a leitura você acompanha ali um personagem que parece que é amigo do próprio Roman, né? E depois você pega um trecho ali, meados do livro, que já não tá falando mais o amigo do Roman, que tá falando o próprio autor. Então dá para você ver essa mistura ali entre o próprio autor entrando na história e depois ele saindo, contando como se fosse um jornalista, aquela relação dele com o criminoso. Mas enfim, essa vida dupla do Roman durou muito tempo, como eu falei pra você, e os amigos não desconfiavam, nem os amigos, nem a esposa, nem os filhos. E quando tava numa época, tava chegando o momento em que ele ia ser descoberto, ele decidiu cometer um crime brutal, né, que é acabar com
a família inteira. E ele acabou com a família inteira mesmo. Quando ele viu que a história estava para explodir, o segredo dele estava para ser descoberto pelas pessoas, ele decidiu acabar com a vida da família inteira. Dos pais, da esposa dele, dos filhos, do próprio cachorro e da vida dele mesmo. Só que aí da vida dele não deu muito certo, ele não conseguiu. Então ele acabou sendo o único sobrevivente daquela história toda. E aí descobriram, enfim, ele foi preso, teve julgamento, ele pegou prisão perpétua. E durante esse tempo que ele ficou nessa prisão perpétua, foi aí que ele começou a ter essas comunicações com o Emmanuel Carrère. Então a gente pode ver aqui que é uma história meio misturada, né, com real, com ficção, mas que é uma informação passada diretamente pelo criminoso, né? É como se a gente tivesse um livro contado assim aqui no Brasil, ambientando aqui a história no Brasil, é como se a gente tivesse um livro com as informações dadas diretamente pela Suzanne von Richthofen, por exemplo. Então, isso para a França, né, porque isso foi nos anos 90, isso virou caso assim noticiado para tudo quanto é lado, porque foi uma chacina que ele causou para a família inteira, né? E a forma que ele tentou, ele tirou a vida de todo mundo. Depois que ele fez isso, ele quis tacar fogo na casa para ele tirar a própria vida dele. Então foi um caso que reverberou bastante naquela época. Só que é aqui que começa a ficar interessante, começa a ficar curiosa a história, porque ao longo do tempo que você vai acompanhando ali aquelas trocas de cartas, né, quando finalmente o personagem, o criminoso, começa a responder para o Emmanuel Carrère, o autor aqui, ele quer também encontrar uma resposta, ele quer entender a cabeça do cara, ele quer saber as motivações, né, porque quando existem crimes assim, todo mundo quer entender a motivação, a polícia, todas as investigações. E aí, entre conversas e outras, você vai acompanhando os detalhes de toda a situação, do processo, da investigação, mas pouco que você encontra, e o próprio autor também encontra, é uma razão, uma motivação para aquilo tudo. E aí começa a te dar aquela agonia, porque você tá lendo, você tá vendo que o autor do crime fez. Ele tá alegando mesmo que ele fez aquilo, só que aí bate uma agonia que você quer entender, assim, um tipo de resposta mais aberta, mais clara, sabe? Eu fiz isso por causa disso. Durante o livro todo eu ficava procurando essa resposta e eu não conseguia. E é aquela coisa, né? O absurdo da história toda é ele ter passado por toda essa mentira, ele conseguido ter enganado muita gente, né? E durante essa enganação, ele dizia que ia trabalhar, e você pode perguntar assim, mas como que ele bancava a família, né? Como que tinha retorno financeiro? De acordo com o que eu pesquisei, o que ele fazia era, ele vendia alguns imóveis dele, ele conseguia fazer uns trâmites ali, que conseguia um dinheiro por trás, e aí ele levava para casa. Enfim, parece até que é uma história, tipo, você pensa assim, cara, como que pode? É como se você estivesse acompanhando uma história fictícia e falando, não é possível que durante 18 anos a pessoa vai mentir desse jeito e ninguém nunca vai descobrir. E o pior, gente, é que é verdade, sabe? O pior é que isso aconteceu de verdade. O cara conseguiu enganar de uma maneira assim, quase que com maestria, sabe? E aí o curioso é isso, é quando ele sentiu que a verdade estava sendo descoberta, ele tomar essa decisão de acabar com a família inteira. Sendo que o que ele estava fazendo era uma grande mentira, claro, 18 anos fingindo dessa maneira é uma grande mentira. Mas o curioso é que não era um crime hediondo que descobriram, tipo, para fazer uma queima de arquivo, algo parecido, sabe? Que geralmente quando você acompanha histórias assim de criminosos, né, você vê que existem as queimas de arquivo para ninguém ficar sabendo. Mas curioso que o que ele fez, essa mentira, se ele contasse, eu acredito que seria perdoado, né? Eu sei que, tipo, ele falar que faz parte da Organização Mundial da Saúde é um cargo muito grande e que eu acho que ele surpreenderia a família inteira dizendo que ele nunca fez parte disso aí. Mas ainda assim, então, sabe o que é curioso? É que ele ainda conseguia ir até a OMS, ele ficava na biblioteca ali, parece que ele tentava inventar uma mentira para ele mesmo. É isso que eu consigo compreender. Tudo por uma questão de uma imagem dele para com ele mesmo. Você consegue entender? E eu acho que na cabeça dele as coisas também não são muito explicadas. Eu acho que das duas uma, ou ele realmente não tinha uma razão, sei lá,
era uma pessoa extremamente perturbada, ou ele não quer falar a razão por ser um motivo fútil, ridículo, ou para ele as coisas, ele prefere manter em silêncio, sabe? Então, aqui eu até separei um trecho do livro que ele meio que explica, né? Explica mais ou menos. Quando sempre é questionado por que ele fez isso, ele diz o seguinte: é verdade que o silêncio se impõe a mim. Entendo minhas palavras e até mesmo minha sobrevivência aumentam o escândalo dos meus atos. Quis assumir o julgamento e castigo e acredito que esta seja minha última oportunidade de falar algo para as pessoas que estão sofrendo por minha causa. Sei que as minhas palavras são insignificantes, mas preciso dizê-las. Dizer para essas pessoas que o sofrimento delas está presente em mim dia e noite. Sei que me recusam perdão, mas pela memória de Florence, que era a esposa dele, gostaria de lhe pedir perdão. Talvez ele só me seja concedido depois da minha morte. Enfim, ele tem um texto bem grande aqui falando sobre ele, mas é vago, sabe? Ele ainda assim mantém silêncio. Depois do julgamento, ele admite o crime, ele assume o crime, mas fica só por isso mesmo. Então, pra mim, foi um livro que foi uma história que valeu a pena, sim. Me deixou intrigado, eu achei que eu ia encontrar um resultado final ali, uma história, um motivo, eu ia ter um desfecho ali de tudo, mas o desfecho foi que ele foi preso, ele pegou a prisão perpétua, ele foi solto em 2019, e é isso. Então, pra mim, foi um livro agoniante, exatamente isso. Você vai chegar ao final desse vídeo e também vai ficar, gente, como assim, por quê? E quanto à minha visão, né, do projeto Em Busca do Suspense Perfeito, ele é um livro perfeito? Ele é um suspense perfeito? Não, não é. Mas ele tem essa menção honrosa aqui para entrar nessa lista. Eu dei 4 estrelas só pelo fato dele conseguir ter me prendido até o final e mesmo tendo me deixado aí essa lacuna aberta nessa história. É um livro incômodo, é um livro curioso e tem uma história intragável, com coisas inaceitáveis, né? E com uma história meio que aberta, mesmo com a sentença final dele. É isso, esse é o meu veredito sobre essa minha experiência. Eu queria ter trazido para vocês conhecerem. Se vocês quiserem mais detalhes, saberem mais, tem muitos detalhes dessa história aqui. Eu vou deixar até aqui embaixo para vocês o link, quem quiser adquirir o livro. E a gente vai continuar conversando nos comentários, porque temos muitas coisas para conversar, né? Porque aqui, nessa história, a gente pode pensar em várias coisas. A gente pode especular várias coisas que ele pode ter feito, o que pode ter acontecido. E sempre tem alguém, quando assiste aos vídeos, que tem uma informação a mais para trazer nos comentários. Se você tem informação a mais, comenta aqui embaixo que a gente continua conversando. Se você chegou nesse vídeo através dos shorts, comenta aqui embaixo também que a gente continua na conversa. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!